Olá, meu amigo que nos acompanha neste canal Conecta-te à Fonte. Seja bem-vindo. Se é pela primeira vez que está aqui, sinta-se à vontade e acompanhe o nosso vídeo. Podes acessar os outros vídeos desta série que nós vamos terminar hoje pela graça de Deus. Você está a completar um ano de idade, de casamento ou talvez teve uma conquista, uma vitória. Nós agradecemos a Deus e esperamos que a sua paz, o seu amor e Deus continua a abrir as portas para que concretize os seus sonhos. Amigos, ao longo da série nós falamos sobre as famílias que não receberiam a bênção de Deus. E hoje nós estaremos aqui para terminar com a série falando de um assunto muito importante para a conclusão desta nossa série, neste 6º episódio. Por isso, continue aí ligado, dê o like, subscreva-se se ainda não o fez, compartilhe o conteúdo e dê a conhecer as pessoas que não fazem parte da nossa lista de contatos, de maneira que também se enriqueçam dos conteúdos que aqui nós temos compartilhado. Sempre que Deus chamou pessoas de maneira particular ou coletiva, foi para que essas pessoas tornassem bênção para outras. É para que essas famílias sirvam de bênção para outras famílias. E a minha pergunta, será que você tem sido uma bênção para a comunidade em que você está? Será que você tem cumprido o propósito de Deus? Já chegou de pensar, como família, o que é que devem fazer para abençoar a nação, a igreja, ou a vizinhança, a sociedade em que você está incluso? Jesus Cristo, antes de ir nos céus, incumbiu a responsabilidade dos discípulos. Ele diz, olha, ide pregar o evangelho a todas as nações. Como é que você cumpre este propósito? Na Bíblia nós encontramos uma família que nos torna o exemplo no cumprimento desta orientação divina. E por isso que nessa série, que hoje finda, neste episódio, nós vamos falar, cairá chuva para esta família, ou seja, será derramada a bênção para essa família. E olha, não sei porquê, que hoje o Senhor preparou uma chuva na gravação desse episódio. Continue ligado enquanto nós vamos à oração. Pai amado, obrigado pela chuva que está a cair. Permita, Senhor, que gravemos essa série, terminando com esse episódio, e abençoa o nosso amado que nos assiste. Em nome de Jesus. Amém. Amado, cairá chuva sobre esta família, ou seja, será derramada a bênção para esta família, é o assunto que nós vamos tratar hoje. E para nós podermos entender, trouxemos aqui uma família que a Bíblia nos traz como exemplo. Esta família nós encontramos no livro de Atos, capítulo 10, Atos capítulo 10, o livro do Novo Testamento escrito por Lucas. Atos capítulo 10, nós encontramos aqui no verso 1, diz assim: E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. A Bíblia nos apresenta e nos situa da existência de um homem que vivia em Cesareia. Cesareia era a cidade capital de Judeia, que se encontrava aproximadamente a 100 km de Jerusalém. Nesta cidade viviam pessoas de diversas culturas, pessoas com diversas crenças ou tipos de educação. Dentre estas, encontrava-se o Cornélio junto à sua família. Cornélio diz que é um centurião. Centurião era um comandante que controlava, cuidava de um exército composto por média de 60 a 100 homens, cuja obrigação é garantir a estabilidade necessária da nação ou então do sistema romano. E Cornélio era um gentio. Gentio eram pessoas não convertidas ou não convertidas ao judaísmo. Gentio eram pessoas que não tinham a crença, não faziam parte do povo de Israel. E dentre este povo, entre esses homens estava o Cornélio, que para um judeu, o Cornélio ou um gentio, não era digno de receber um judeu, nem tampouco um judeu ir à sua casa. Tanto é que nós conseguimos observar isso no verso 28 de Atos capítulo 10. Pedro disse, olha, vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu a juntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Vimos aqui Pedro a dizer para o Cornélio, depois de chegar em sua casa, veremos isso posteriormente, de que nenhum judeu poderia entrar na casa de um estrangeiro. E o Cornélio era um estrangeiro diante dos judeus, era um gentio. E eu, ao olhar para esta situação, me veio em mente, refletindo de quantas vezes nós desprezamos as pessoas por causa das suas crenças religiosas.
Você já viu que muitos de nós paramos de nos relacionar com os nossos amigos ou pessoas próximas de nós por eles pertencerem a uma denominação ou por ter uma doutrina diferente de nós? Já chegou a perceber que é difícil uma pessoa, pelo seu status, aproximar-se de um bêbado que precisava de uma ajuda para sair da condição da vida em que ele se encontrava? De um marginal que precisava de ajuda de alguém para que ele saia na condição que ele mergulhou? Quantas vezes, até mesmo no meio da nossa igreja, deixamos de nos relacionar com as pessoas cujos seus pecados foram descobertos? E nós nos apegamos no erro dessa pessoa. Mesmo a pessoa mostrando sinais de mudança, nos fixamos no erro que ele cometeu ou na vida dele do passado. E não damos a oportunidade de termos relacionamento com ele por causa de uma nova fase que ele esteja a viver. Assim como nós nos deram a oportunidade, assim como cada vez que erramos, somos permitidos ou temos a oportunidade de continuarmos o relacionamento com as pessoas mais próximas, deveríamos nós também dar a oportunidade para as pessoas que um dia erraram. E sabe, muitas destas pessoas que nós desprezamos, que nós nos afastamos, nós os conhecemos de dia como Jacó e não sabemos que talvez esta pessoa acordou e passou as madrugadas como Israel, porque o contato que ele teve com Deus originou a sua transformação. Por isso, não se apegue ao erro de uma pessoa, permita a se apegar à mudança que essa pessoa oferece. E a Bíblia nos mostra isso. Enquanto Pedro e outros judeus se apegavam no facto desse homem ser um gentio, a Bíblia nos dá testemunho sobre o caráter desse homem. Diz o verso 2: piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Veja que a Bíblia nos dá o testemunho deste homem que diante de um judeu era um homem sem valor, a quem não merecia receber visita. A Bíblia nos diz que esse homem era devoto, ele tinha afeição pelas coisas divinas, ele era temente a Deus. Junto à sua família, ajudavam as pessoas que se encontravam na sua comunidade, ou seja, ele era uma bênção para a comunidade. Você já viu na Bíblia que esse termo, essa característica é atribuída a um homem que passou no maior teste da humanidade, Jó? A Bíblia diz que Jó era temente a Deus. Jó se desviava do mal. E nós vamos ver que no currículo do Jó, ele era uma pessoa que ajudava os pobres, os órfãos e outros necessitados. E é a mesma característica que nós encontramos neste homem que para um judeu não merecia receber a sua visita. Sim, amado, muitos, infelizmente, querem receber a aprovação de homens, querem ser aplaudidos por homens iguais. Não se preocupam em ter um caráter aprovado por Deus. Paulo, olhando para Timóteo, enquanto João diz: olha, Timóteo, procura apresentar-te como obreiro que não tem de quem se vergonhar, obreiro aprovado por Deus. Irmãos, precisamos nós nos preocupar com o caráter que nós temos, se é ou não aprovado por Deus, se vai de acordo ou não à vontade de Deus. E nós encontramos aqui um exemplo de Cornélio. Qual então a bênção que veio ser derramada para essa família? Qual é a bênção que esse homem teve? Primeiro, é que esse homem teve a bênção em dar do que receber. A Bíblia nos diz em Atos capítulo 20, verso 35, de que há mais bênção, há mais alegria em dar do que receber. Você já chegou a pensar por que muitos famosos, pessoas com possibilidades, preocupam-se em fazer doações para lar de idosos ou então para orfanatos? Já chegou a pensar por que essas pessoas procuram se aproximar e doar aos mais pobres? É porque esses famosos, apesar do dinheiro que têm, sentem alguma coisa incompleta em seu coração. E essa alegria eles conseguem sentir quando ajudam um mendigo, ajudam um pobre. E ao vir ao pobre manifestar aquele sorriso, ele vive um momento incomparável. Ele vive um momento de maior afeição da vida. Por essa razão que ainda o apóstolo Paulo, aconselhando para Timóteo, no seu primeiro livro, no capítulo 6, ele recomenda a Timóteo a falar para os ricos da sua época. Ele diz assim, no capítulo 6, verso 17: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas no Deus vivo que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Verso 18: que façam bem
enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que entesoure para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam se apoderar da vida eterna. O que o apóstolo Paulo aqui aconselha é que o Timóteo deve falar para os ricos, para pessoas com possibilidade, de maneira que ajudem e desenvolvem o bem. Para que essas pessoas peguem os seus recursos para fazer o bem. Irmão, o que é que você faz com os recursos que você tem? Há muita gente padecendo. E eu aqui queria lhe aproveitar a oportunidade para te dizer que nós estamos à falta de equipamento. Por que não usar os recursos que você tem de acordo com a sua possibilidade, ajudar para que esse evangelho cresça? O apóstolo Paulo diz, olha, diga para essas pessoas fazer o bem, que as suas obras, a sua riqueza sejam fazer o bem para o próximo. Infelizmente, muitos usam seus recursos para a prostituição, usam seus recursos financeiros para darem de beber às pessoas, usam seus recursos financeiros para se envaidecerem. O que Deus está a recomendar é que o seu recurso não é seu, porque no verso 17 diz que Deus é que dá esse recurso, apenas você é um administrador. E ser um administrador deve fazer as coisas que possam glorificar o nome de Deus. Sabe por quê? Mateus 25, verso 40, diz que no tempo em que Deus poderá separar as ovelhas dos bodes, Ele poderá dizer o que eles fizeram e o que não fizeram. E dentre as perguntas que os justos farão é quando é que viram Jesus a passar numa fome e lhe ajudaram. Jesus diz que enquanto se ajudou aqueles pequenos, aqueles pobres, aqueles deficientes, aquelas pessoas com necessidade, então automaticamente ajudou-se a Jesus. E você não quer fazer parte desta resposta tão linda que o nosso Deus tem para aquelas pessoas que poderão herdar o reino dos céus? E outra das bênçãos que nós aqui encontramos que esse homem teve é a bênção de tornar o amor de Deus conhecido. Por que a bênção de tornar o amor de Deus conhecido? Diz que ele e a sua família repartiam, ajudavam as pessoas, davam esmola. E quando nós vamos no livro de João, capítulo 13, verso 35, nós encontramos ali o que Jesus Cristo falou aos seus discípulos. Jesus disse assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vocês amardes uns aos outros. Jesus Cristo mostrou que para que sejamos conhecidos como discípulos dele, para que sejamos conhecidos como cristãos, nós devemos manifestar o amor de Deus para a humanidade. E olhe que o amor é uma das características de Deus, é uma parte do caráter de Deus. Então, quando nós amamos as pessoas, nós estamos a manifestar o amor de Deus. Lembro-me de uma experiência que um dia ouvi em um sermão, de uma menina que vendia tomate. Enquanto ela passava com a sua bacia onde se encontrava este produto alimentar, aquela coisa de enchente pancaram-lhe a bacia, caiu. Enquanto ela procurava apalpar para conseguir tirar o tomate devido àquelas agitações, outros passavam, alguns pisavam o tomate, e chegou um senhor que teve compaixão dela. Tirou o tomate, recolheu junto à menina e ajudou a menina a sair daquela situação. Enquanto ele caminhava, a menina depois chamou o Senhor, por favor. Ele perguntou, será que você é Jesus? Foi a pergunta que a menina fez. Você consegue perceber quão impactante foi essa pergunta? Você é Jesus? Porque certamente a menina conseguiu entender pela história bíblica de que Jesus era um homem compassivo, Jesus era um homem de amor. E ao olhar para aquele Senhor que lhe ajudou naquela circunstância, ela compreendeu e sentiu o amor de Deus. Por isso você é a mão de Deus, você é o olho de Deus, você é a boca de Deus para resgatar as pessoas que se encontram em dificuldade, para que essas pessoas conheçam o amor do Deus Criador dos céus e a terra. Amigo, esta família foi uma bênção para aquela comunidade. Foi uma bênção para as pessoas com as quais tinha contato. E como é que é a tua vida na tua comunidade? O que é que as pessoas testemunham de ti? Qual é o testemunho que Deus dá do teu caráter? E ainda sobre as bênçãos, este homem teve a bênção de receber os anjos, o anjo do Senhor em sua casa. No verso 3 diz que este quase a hora 9 do dia viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia, Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse, que é, Senhor? E disse-lhe, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Ele, além de receber o anjo reportou para ele de que o que ele tem realizado
o seu estilo de vida está registrado na memória de Deus. Isso é uma bênção. Ter a oração respondida é uma bênção. Ter o nome e o comportamento, o estilo de vida registrado nos céus é uma bênção. Tanto que Deus, ao olhar para este homem, enviou um anjo para ter com o Cornélio. Tem mais bênção que isso, amado? Na Bíblia, um dos homens que recebeu anjos em sua casa foi Abraão. A Bíblia diz que ele estava em sua casa e os anjos passavam. Uma das pessoas que fazia parte dessa caravana onde estavam os anjos era Jesus, era o próprio Deus. E tanto é que Abraão teve a bênção de Deus lhe revelar o que poderia acontecer em Sodoma. E a Bíblia diz que eu vou esconder o segredo para meu amigo Abraão. E este homem também teve a bênção de Deus lhe revelar qual era a sua vontade. Qual foi então a bênção deste homem? Ele lhe foi enviado para chamar a Pedro. E além de chamar a Pedro, esse homem teve uma bênção de ter homens fiéis, servos fiéis, pelo qual ele confiou essa responsabilidade de buscar a Pedro. E veja que enquanto Pedro estava lá em Jope, a 37 quilômetros ou 47 quilômetros de Jerusalém, de Judeia, ele recebeu uma visão de um lençol, conforme nós lemos no verso 9 até os versos depois, onde ele lutou em comer certos tipos de animais. Enquanto ele estava a lutar com isso, Deus estava a remover nele o pensamento de não aceitar os gentios, porque os gentios faziam parte também do reino de Deus. Então, enquanto este homem orava, Deus lhe mandou buscar a Pedro. Enquanto os homens caminhavam para ir ao encontro de Pedro, Deus estava a remover os obstáculos. Eu estou a falar certamente para você que é jovem, para você, meu irmão, que está a lutar com a vida de emprego. Saiba que enquanto você ora, você está levando o currículo, Deus está a remover os obstáculos no seu caminho. Talvez você está procurando filho, enquanto está a fazer a medicação, saiba que Deus está a remover os obstáculos no seu caminho, para que a bênção possa recair sobre você. E esse homem, pacientemente, mandou seus servos para buscar a Pedro. E diz a Bíblia que, no verso 5, quando o anjo lhe mandou buscar a Pedro, depois, enquanto ele aguardava a chegada do Pedro, no verso 27, no verso 24 e 27, ele fez algo extraordinário. Este homem passou a ser uma bênção e passou a ser um instrumento. Veja, ele orava, ele dava esmola e Deus se manifestou, mandou chamar Pedro. E ao mandar chamar Pedro, ele não queria viver sozinho essas bênçãos. A Bíblia no verso 24 diz: e no dia imediato chegaram a Cesareia. E Cornélio estava esperando, tendo já convidado melhor, os seus parentes e amigos mais íntimos. E no verso 27, e falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. Veja o comportamento desse homem. Enquanto aguardava Pedro, que foi chamado em Jope, ele estava dentro de sua casa, esperando por Pedro. Ele, os seus amigos, os seus parentes. E a Bíblia foi clara em dizer, os seus amigos mais íntimos. Eu queria perguntar agora para você, meu amigo, quem você convida para ir contigo a um estudo bíblico? Quem você convida para ir contigo à igreja? Quem você convida para partilhar com ele a Sagrada Escritura? E ainda mais, há quanto tempo você está batizado? E quantas pessoas foram batizadas por você lhes apresentar Jesus Cristo? Infelizmente, é mais fácil, amigo, nós comprarmos ingresso para assistirmos um jogo de futebol com nosso amigo, para assistirmos teatro. É mais fácil nós trazermos novas séries para nossos amigos. É mais fácil contar de novos filmes, de novidades dos famosos. Mas é difícil nós falarmos sobre Jesus. E olha ainda, é mais fácil nós apresentarmos nossos amigos para a nossa família, de maneira que eles tornem amigos da nossa família, tornem amigo do nosso chefe, tornem amigo dos nossos amigos, mas é difícil nós apresentar eles para Jesus. Sabe por que isso acontece? É porque realmente nós não somos também amigos de Jesus, nós só somos simples frequentadores da igreja. Porque todo amigo de Jesus procura apresentar Jesus para os seus amigos, de maneira que eles tornem amigo para Jesus. Judas estava perto de Jesus, mas não era amigo de Jesus. Tanto é que eles constituiu inimigos, foi um elo para que os inimigos alcançassem Jesus Cristo no lugar em que eles ficavam. Sim, amado. Enquanto isso, nós somos chamados a mudar de comportamento, porque nós dessa maneira estaremos a formar mais amigos para Satanás,
do que amigos para Deus. Nós somos pessoas que temos costume de ir à igreja, mas não costume de convidar os outros para a igreja. Conforme eu dizia, todo amigo de Deus, ele procura que também os seus amigos tornem amigos de Jesus. Veja o que aconteceu na Bíblia. Quando André se encontrou com Jesus, ele foi até Pedro e ele diz: olha, Pedro, achamos o Messias, que se chama Cristo. Ele apresentou Pedro para Jesus e Pedro automaticamente tornou-se amigo de Jesus. E Pedro foi um grande pregador do Evangelho. Nós encontramos na Bíblia aquela mulher samaritana, depois dele ter o contato com Jesus, ele foi à comunidade, ele diz: venham e observem o homem que falou tudo de mim. E a comunidade pediu que Jesus ficasse mais tempo, de maneira que lhes pregasse a palavra da salvação. E ainda mais, o amigo em momentos difíceis procuram com que nós nos acheguemos a Jesus. Aquele amigo do paralítico, eles foram até o lugar em que Jesus estava, naquela casa. Enquanto a porta estava cerrada, não havia espaço para entrar. A Bíblia diz que eles abriram o teto e colocaram o seu homem aos pés de Jesus para que encontrasse a cura. A pergunta: quantos amigos você já levou para ser curado da droga, para ser curado da prostituição, para ser curado dos vícios? Quantos amigos você já levou para que abandone a vida de busca de quimbandeiros para encontrar Jesus Cristo como seu Salvador? Amigo, Jesus Cristo nos mostra que todos os amigos devem tornar os seus amigos de Jesus. Por quê? Mateus 28, versos 18 a 20 diz que: portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas estas coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, o que nós encontramos aqui é que, como amigos de Deus, devemos levar os nossos amigos a tornar-se amigos dele também. E este homem tinha a bênção de ter a companhia de Deus, porque a Bíblia diz que: eis que estarei convosco até a consumação do século. E veja que este homem também teve a bênção do seu lar ser um centro de estudo bíblico. No verso 34 a 43, nós vamos ver que as pessoas se concentraram no seu lar. É onde Pedro pregou a mensagem de salvação para essas pessoas. E não só a sua casa tornou centro para estudo bíblico, como também quero incentivar que você abra o espaço da tua casa para que lá se torne um centro para o estudo bíblico, para que haja um pequeno grupo aí onde as pessoas vão estudar a Bíblia. Porque ainda que você não saiba pregar, ainda que você não saia para pregar, só o fato de você ceder o espaço para compartilhar a palavra de Deus, você estará a cumprir a missão de Deus que diz: ide pregar o Evangelho. Além deste homem, amado, a sua casa ser um centro para estudo bíblico, a sua casa também serviu para ser um centro onde eles receberam o batismo do Espírito Santo. Ou seja, enquanto eles estudavam a Bíblia, no verso 44 e 45, diz que eles receberam, ou seja, foram batizados pelo Espírito Santo. Amado, há maior bênção que essa. E sabe, quando alguém é batizado do Espírito Santo, automaticamente o Senhor trabalha e transforma seu caráter. E ele produz os frutos que nós encontramos em Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23. Infelizmente, as pessoas estão preocupadas em ter dons, sabe? O que adianta ter dom e não ter frutos? Melhor é ter frutos, porque você com fruto, você saberá administrar os dons. E a Bíblia diz que esses homens foram batizados pelo Espírito Santo. Quer dizer que eles começaram também a ter fruto do Espírito Santo: amor, fidelidade, felicidade, bondade e outros dons que aí são descritos em Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. E também esses homens passaram a pertencer à família de Deus, porque a Bíblia diz que eles foram batizados com água. E olha aqui, quando Nicodemos um dia foi à procura de Jesus às madrugadas, Jesus Cristo foi direto em dizer: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Amado, quanto tempo você está na igreja ou quanto tempo você já ouviu falar de Cristo e não toma nenhuma decisão? Saiba que a própria Bíblia diz que aquele que ouvir a palavra do Senhor e crer e ser batizado poderá ser salvo, mas aquele que não crer será condenado. Então, o que eu apelo para você neste momento que você nos assiste é que aceite o Senhor Jesus Cristo, nascendo de novo por intermédio do batismo na água, por imersão e não por aspersão. Porque Jesus Cristo, o seu batismo foi por imersão. Sim, amado, Deus quer abençoar a tua e a minha família.
E a bênção de Deus será derramada para aquela família que é temente a Deus, porque é isso que nós vimos neste homem. A bênção de Deus será derramada para aquela família organizada. A bênção de Deus será derramada para aquela família que ama a Deus e ama ao próximo. E o amor ao próximo cinge-se em você compartilhar com ele a palavra de Deus, de maneira que você lhe resgate do buraco ou da profundidade do pecado em que ele se encontra. Porque somos nós chamados para resgatarmos os outros que estão no pecado. Sim, amado, Deus não incumbiu a responsabilidade de pregar aos anjos. Bem que poderia fazer isso, mas Deus incumbiu essa responsabilidade para você e eu. Porque nós temos a mesma paixão da carne. Porque somos nós que conhecemos as quedas de homem que vive no pecado. Então Deus quer usar as nossas experiências para resgatar as pessoas que se encontram no pecado. E sabe, quando nos envolvemos na missão do Mestre, nós temos a bênção de conhecer mais as Sagradas Escrituras. Quando nós nos envolvemos na missão do Mestre, nós temos a bênção de passar mais tempo em oração. Quando nos envolvemos na missão do Mestre, nós temos a bênção de estar em comunhão diária com Deus. E isso resultará em maior bênção de todas, que é a transformação do nosso caráter. E, amados, essa bênção vai servir para nós irmos em contato com outras pessoas de maneira que sejam resgatadas. Para o efeito, é necessário que Deus destrua o maior problema que você tem em seu coração. A maior luta de Deus, a maior luta e o maior inimigo de Deus não é Satanás, não são os ídolos que nós procuramos aí fora. A maior luta que Deus tem é o nosso orgulho. Essa é a maior luta, esse é o maior inimigo de Deus. Porque é o orgulho que nos impede de nós nos achegarmos a Deus para orarmos e buscar a sua ajuda. É o orgulho que nos impede de nós sairmos para proclamar a mensagem de Deus. É o orgulho que nos impede de nós pegar os nossos recursos para ajudarmos o evangelismo a crescer. É o orgulho que nos afasta de pessoas e é o orgulho que nos vence diariamente. Mas para vencermos este orgulho, Deus nos deu uma receita, que é a conexão diária com Jesus. Porque Ele diz, sem mim, nada podeis fazer. Está lá na Bíblia. Por isso, amado, que cada um de nós ore para ser como Cornélio, que conseguiu fazer da sua família um campo missionário para o povo da sua época. E é por intermédio de Cornélio que o evangelismo chegou até os gentios daquela cidade e até os confins da terra. E essa é a missão que Deus nos incumbiu. Idem, pregai o evangelho, sede minhas testemunhas em todas as nações. E quando esse evangelho for pregado, então virá o fim. Eu quero lhe convidar a tomar essa decisão, a viver dessas bênçãos. E olhem que nós estamos junto à minha família, estamos a desenvolver agora o evangelismo, além de fazermos por meio virtual, por intermédio desses canais, nós estamos o fazendo de maneira presencial. Constituímos um pequeno grupo, estudamos aos domingos e também todos os sábados nós temos ficado na rotunda, de maneira a partilhar a palavra do Senhor com os nossos amigos. E tem pessoas que querem estudar a palavra do Senhor, mas é que nós estamos carentes de recursos. Precisamos de folhetos para dar a essas pessoas, precisamos de bíblias e precisamos de mais gente para que esse projeto cresça. Se você estiver interessado, eu quero lhe convidar a orarmos, a contactar-me a partir desse WhatsApp que vai aí passando, a partir das redes sociais, para que então nos unamos para que a mensagem do Senhor seja conhecida por todas. Se essa é a tua decisão, eu quero lhe convidar em oração. Bondoso Deus, obrigado por este momento e por terminarmos essa série. Abençoe o nosso amigo que nos ouviu e aquele que poderá ouvir posteriormente. Permita que haja engajamento e vidas sejam transformadas em nome de Cristo Jesus. Amém. Prezado, nós aqui terminamos a nossa série. Não cairá chuva para esta família. Terminamos com o episódio que diz, cairá chuva para esta família. E olha que pela graça de Deus, ao gravarmos esse episódio, caiu mesmo chuva. Nos sentimos abençoados com isso. Se ainda não subscreveu seu canal, por favor, subscreva-se. Dê um like, compartilha. Se nos acompanha a partir do Facebook, compartilha o nosso link. Vai espalhando nos grupos do WhatsApp. Dê a conhecer da existência desse canal e desse jeito também estarás a pregar a mensagem do reino. E gostaria também de fazer um pedido. Se porventura você é um editor de vídeo profissional
gostaria que entrasse em contato e para junto nos abraçarmos neste projeto. E não se desliga do canal, pois nós brevemente estaremos em uma nova série. Já chegou a pensar na frase errou na escolha do parceiro, errou na vida? Esta pergunta ou esta reflexão poderemos respondê-las ou tê-la na próxima série que brevemente nós poderemos aqui publicar. Que Deus lhe abençoe. Paz e graça.